A posse do presidente argentino vai ser no dia 10 de dezembro, gente. A expectativa é que o eleito apresente a equipe dentro de alguns dias, ou seja, hoje é dia... Que dia é hoje? Já me esqueci que dia é hoje. 19 de novembro, ou seja, temos aí pouco mais de 20 dias aí para toda essa apresentação de ministros antes mesmo do Natal. O anúncio, ele é fundamental para que o mercado possa entender os rumos da política econômica e principalmente acalmar essa ansiedade por parte do mercado, da população e também da mídia argentina. A gente preparou uma matéria para você entender os desafios do próximo presidente, seja lá quem for. A reta final de campanha para presidente na Argentina coincidiu com a divulgação dos mais recentes índices de inflação. Na média, o índice de preço ao consumidor subiu mais de 140% em 12 meses. A crise é uma velha conhecida do argentino, mas o país não vivia uma situação tão complicada desde a década de 1990. O alerta vermelho foi aceso em setembro, quando a inflação alcançou a preocupante marca de 100%. A agência americana de avaliação de risco Moody's prevê um cenário ainda mais grave para a segunda maior economia da América do Sul. Encolhimento do PIB em 2023 na ordem de 13,5%. A retração em 2024 deve ser de 2,5%, um pouco menor, mas igualmente preocupante. Crescimento, talvez em 2025, mas com um ritmo bem lento. O pior vem agora. A agência projeta que a inflação anual da Argentina salte para 275% no ano que vem. Em relatório publicado no começo do mês, a agência Moody's concluiu que a estabilização da economia argentina parece cada vez mais difícil e vai depender essencialmente das políticas do próximo mandato. Independente do vencedor do segundo turno, quem assumir a Casa Rosada terá de repensar os gastos públicos. Enxugar a máquina pública argentina é urgente. Trata-se de exonerar funcionários públicos e diminuir o tamanho do Estado. Entre os desafios, vencer as barreiras de proteção impostas pelas organizações trabalhistas, como explica o economista e colaborador do think tank Espaço Democrático, Luiz Alberto Machado. A Argentina vive muito tempo acima das suas possibilidades. O que significa isso? Gastando muito mais do que arrecada. Então, eles têm que corrigir essa situação. Agora, lá é muito mais difícil de fazer do que no Brasil, por exemplo. Por quê? Porque lá eles têm um sindicalismo muito forte. Então, quando você fala em segurar as pontas, segurar a despesa, mexe de uma forma ou de outra com salários. E mexer com salário na Argentina é muito complicado. A situação que o novo presidente vai herdar levam a 3 reflexões. A primeira, que o governo terá que adotar medidas radicais para conter a escalada inflacionária. A segunda, que a recuperação levará tempo, uma vez que o próximo governo terá de preparar a sociedade para a mudança. Afinal, a solução deve passar por um doloroso ajuste fiscal. E a terceira reflexão: o fim da crise está ligado a alguma manobra inovadora. A Argentina coleciona em sua história planos fiscais que não resultaram em uma solução definitiva. O economista Luiz Alberto Machado vê com bons olhos a opção apresentada por Javier Milei sobre a dolarização da economia. O Milei, que parece um maluco, mas ele defende uma linha que não é maluca completamente. Os assessores do Milei são caras de um grupo ligado à ESEAD. Todo mundo conhece a INSEAD, que é um grupo da França, talvez o maior grupo de formação de executivos do mundo. Na Argentina eles têm o ESEAD. O ESEAD dá essa sustentação teórica que o Milei está hoje defendendo há muitos anos. Aí se você pensar, a dolarização não é uma loucura? Tem um livro que eu até estou acabando de ler, que é de algumas pessoas que são eventuais candidatos a ministros do Milei. É um livro muito honesto, porque eles falam assim, olha, nós sabemos que a dolarização tem fragilidades. Só que todas as fragilidades que nos apontam, a Argentina já tem sem a dolarização. Então, por que não tentar a dolarização? Agora, a dolarização que eles estão propondo é mais radical. É o fim da moeda e uma dolarização completa, estilo Panamá, Equador.
Vai dar certo? Não sei. Hoje eles estão entre a cruz e a caldeirinha. Manter o que nós já temos, que provavelmente não vai mudar muito, que é o Massa. Ou tentar uma coisa completamente desconhecida, que é o Milei. Cabe aos argentinos decidir. Outro economista com quem conversamos, dessa vez na Argentina, foi Agustín Echevarri. Ele, que foi professor na Universidade de Buenos Aires, prevê dias complicados para o país, mesmo com uma política econômica eficiente. Diante de altíssimos números da inflação, os argentinos terão de atravessar um período de estabilização, que deve gerar ainda mais dificuldades até que as medidas produzam um efeito positivo. O Banco Central está praticamente quebrado. As reservas negativas na casa dos 10 bilhões de dólares. O sistema do Tesouro da Nação tem uma dívida superior a 400 bilhões de dólares. E os títulos públicos valem 30 centavos por dólar. E tão pouco o mercado considera que poderão ser quitados sem que haja algum tipo de reestruturação. Ou seja, observar a situação aqui é ver um diagnóstico bem feio. A tormenta, creio que seja inevitável. E temos de atravessá-la. A grande diferença é a segunda parte. Como sair da tormenta? Daí será bem diferente entre um candidato e o outro. Sérgio Massa, acredito que vai continuar com a mesma política que se exerceu nos últimos 60 anos na Argentina. Este ciclo de populismo. Vieram os processos de estabilização, mas no final voltam, anos depois, as políticas populistas para conseguir vencer as eleições dentro dos 4 anos. Olhar para o raio-x da economia argentina é ver também seus atores políticos. A disputa entre esquerda e direita pautou as eleições desde a década de 1940, quando um movimento de perfil justicialista ganhou o apelido de peronismo, por conta de seu fundador, Juan Domingos Perón. Desde então, o peronismo teve muitas caras e sua ideologia oscilou, mas jamais perdeu lugar na administração pública, como explica Matheus Oliveira, doutor em Relações Internacionais pelo Instituto Santiago Dantas. A gente viu que o Massa teve no primeiro turno um resultado que foi muito além das projeções mais otimistas que se faziam. E esse resultado é, em ampla medida, a meu ver, na minha leitura, expressão da força e do que é o peronismo. A capacidade que o peronismo tem de mobilizar suas bases, de chegar lá na ponta mesmo, no eleitor, através dos líderes comunitários, de tirar essas pessoas de casa, para votarem, eu acho que isso por si só já mostra muito da força do movimento. Agora, tem uma outra dimensão nessa história, que é o futuro político da Cristina Kirchner. O Alberto Fernandes é uma figura que nunca teve grande projeção, então acho que a gente termina olhando mais para a Cristina Kirchner. O fim político da Cristina já foi decretado algumas vezes ao longo dos anos e ela sempre se reergueu. Eu não diria que ela está diante, digamos, do seu fim político, mas acho que a situação que está se desenhando não é uma situação que a favorece. E seja qual for o resultado, seja com a vitória do Massa ou do Milei, ela deve perder um pouco de protagonismo, pelo menos. O peronismo está se subdividindo em cada vez mais partidos. Isso não vai levar a lugar nenhum. Em termos de governança, pode ser, mas em termos de oposição, isso é um perigo. Porque hoje você tem não um peronismo, você tem vários peronismos para se opor a uma eventual vitória do Milei. O segundo turno das eleições na Argentina acontece neste domingo, dia 19, quase um mês depois do primeiro. Tá aí, gente, esses são os principais desafios aí do próximo presidente, seja lá quem for, mas será um de dois, ou Sérgio Massa ou Javier Milei. Daqui a pouquinho, às 6 horas da tarde, termina a votação lá na Argentina. A gente está com o mesmo fuso horário, a gente vai te trazer todos os detalhes desse momento de apuração. Lá pelas 9 horas da noite, a gente acredita que toda a apuração já deva ser realizada e aproximadamente às 6h30 da tarde, a gente já deve ter aí o início dos primeiros números de boca de urna sendo divulgados.
Deixa eu só me despedir aqui do nosso queridíssimo Felipe Monteiro, que vai ter que sair. Ele que tá na torcida, será por este homem aqui ao lado? Será ou não? Ou é aquele outro ali, o PP? Qual dos dois, hein? Tô me tirando do programa para não defender o Massa. Tchau, Felipe Monteiro. Obrigado pela tua participação. Gente. Valeu. Gente, vamos entender um pouquinho mais os rumos desse mercado. Diogo da Luz vai voltar aqui no programa. Chega mais, Diogo. Bem-vindo novamente. Só para entender os novos rumos que a gente tem, meu querido Renato Batista, com esse desenrolar. Tem gente até divulgando boca de urna falseta por aí, né, meu amigo? Pois é, a gente aqui tá esperando ansiosamente para dar às 18 horas para terminar a votação, para a gente ver o número de abstenção aí que a gente vai ter, se superou do primeiro turno, se não, para a gente poder fazer o prognóstico e esperar sair os primeiros resultados do boca de urna. Mas aqui no Brasil já teve o deputado Eduardo Bolsonaro divulgando uma suposta boca de urna, dizendo que o Milei estava na frente. Só que o problema é que nesse momento não há nenhum boca de urna para ser divulgado. E a boca de urna é divulgada depois do fim da eleição, né? Inclusive ele apagou a postagem, né? Então, assim, é complicado. Parece aquele torcedor que já garante que o time vai ganhar antes do resultado, antes da bola rolar. Ô, Davi, se eu te conheço, você gosta do Milei. Eu quero entender por quê. Sou Milei desde criancinha, Paulo. Só não torço mais pro Milei. O Milei é mineiro, Davi? Eu não sabia. Não, rapaz, mas ele tem um cabelão assim legal, né, cara? Um tipaço, né? Parece um guitarrista de banda de... Por que você acredita que o Milei é uma alternativa? Me explica, assim, a tua visão. Ô, Paulo, eu acho que a América Latina precisa ser varrida desse peronismo que, com nomes diferentes, né, contaminou a América Latina inteira com essas republiquetas socialistas que insistem em se instalar na América Latina. Se o Milei ganhar na Argentina, e eu espero que ele ganhe, torço para isso com toda a minha força, eu acho que ali a gente vai ter um elemento muito positivo para uma virada de chave. Não dá mais para conviver, gente. Essa é a minha opinião. Respeito, claro, a opinião de contrária. Mas esse socialismo mequetrefe latino-americano, de Estado enorme, gigantesco, corrupto, essa fórmula já acabou, já foi vencida. O peronismo destruiu a Argentina. Foi a 6ª maior economia do mundo, gente. A 6ª maior economia do mundo, o maior PIB per capita do mundo foi da Argentina. A Argentina foi destruída. 142% de inflação, não é isso? E o candidato é o ministro da Fazenda e está sujeito a ganhar. É um negócio assim, insano. Pediu, Renato? Olha, Paulo, é claro que eu torço por uma mudança na Argentina. Acho que, enfim, todo mundo que olha a situação da Argentina hoje espera que a gente tenha qualquer tipo de troca lá, de governo. Então, claro, tô também torcendo pro Milei, mas assim, com algumas restrições e sabendo que ele vai enfrentar uma máquina muito poderosa. A gente já comentou aqui no programa hoje sobre como o populismo, o germe do populismo nesse caso, já se entranhou nas instituições argentinas. O Macri, quando foi eleito presidente, ele também tinha uma plataforma bastante liberal, né, em sua campanha, e quando chegou à presidência, muitas das medidas que ele dizia que queria implementar na campanha, ele não conseguiu implementar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com o Milei, olhar para a Câmara dos Deputados como está hoje. O partido dele teve uma boa votação, mas vai depender muito das alianças que vai realizar com o partido da Patrícia Bullrich, que nessa reta final, junto com o ex-presidente Maurício Macri, está apoiando bastante a campanha do Milei, até pelo fato que a gente já tratou aqui também no programa, sobre a importância de Buenos Aires nessa questão toda. Em Buenos Aires, a Patrícia Bullrich... Vão decidir lá. Exatamente. São 7% dos eleitores em Buenos Aires, no total, que representa total na eleição argentina, e a Patrícia Bullrich venceu lá. Então, o apoio explícito dela nessa reta final pode favorecer o Milei. Claro que aqui a gente também está analisando os índices de abstenção para a gente saber como é que a máquina governamental ela vai trabalhar nesse sentido. Mas, porque Renato, a abstenção, no final das contas, do meu ponto de vista, acaba beneficiando o Sérgio Massa, justamente pelo poder da máquina. Eu acho que o Milei, ele já pode ser considerado alguém único na política no mundo inteiro, porque eu nunca vi
um libertário raiz como ele é, porque ele é um cara que abertamente está dizendo o seguinte: o Estado não funciona e nós temos que abrir um novo modelo. A visão, a raiz dele, ela é completamente diferente do Maurício Macri, é completamente diferente do peronismo. Ele é libertário. Ele é libertário. Eu acho que... Se você acha que, por exemplo, um Paulo Guedes é liberal ou qualquer outro... Sim, Paulo Guedes comparado com o Milei, assim, o Milei está num outro espectro. Ô, Paulo, então eu acho que ele já chama atenção por isso, entendeu, Renato? Ele já é o cara mais popular com um ideário que o mundo não está acostumado. Eu acho que de personalidades libertárias que me vem à mente nesse momento, tem o Ron Paul, que foi senador nos Estados Unidos, também às vezes aventava uma possibilidade de candidatura à presidência da República. O filho dele, que hoje é senador também, o Rand Paul. E assim, eu não me lembro de outra liderança declaradamente libertária. No Brasil. No Brasil. Partido Novo, Gilson Marques, é o único político que a gente pode considerar totalmente libertário, que abraça totalmente isso dentro do Brasil. Mas você tem aí o Van Hatten, você tem o pessoal do Partido Novo, eles são liberais, até puxando aí o... Não, são liberais, não libertários. Eles são liberais, mas o Gilson, ele é libertário. Tem várias correntes da filosofia política, né? Você tem o libertário, o liberal de um lado, e você tem o libertário, e dentro do libertário você tem as divisões. O Milei, ele se diz minarquista, ou seja, de Estado mínimo. Ele diz que ideologicamente ele é anarcocapitalista, que é o mais radical de tudo, mas na prática ele é minarquista, e aí você tem um pouco menos radical os liberais, né? E aí dentro dos liberais tem uma série de correntes. O liberal conservador, por exemplo, se a gente falar de filósofos, a gente está falando de Joseph Haas, que é aquele cara que acha que a liberdade, ela tem que ser... você tem que ser livre para preservar valores, como família, como escola. Kawaguchi, quando eu mencionei que o Milei, do ponto de vista planetário, é o maior de todos que defendeu esse legado... Concordo completamente. Eu vejo dessa forma que, por exemplo, os liberais aqui no Brasil tiveram que se ancorar em quem? Exato. Os conservadores. Exato. Tiveram que se ancorar num nacionalista, que foi Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não é liberal. Só queria dar mais um exemplo, Paulo, do Sir John James Colbert White, que foi ministro da Fazenda de Hong Kong de 1961 a 1971, ficou 10 anos, portanto, e ele tinha uma visão muito libertária, e muitas das alavancas que ele mexeu nessa época são responsáveis hoje, de certa maneira pela liberdade econômica que Hong Kong tem. Eu só vou fazer um contraponto ao Kawaguchi, porque eu acho que no Brasil a gente tem essa dificuldade de separar os liberais dos libertários, muito por conta do que você disse. Essa ascensão da direita e da extrema-direita, ela foi alicerçada num conservadorismo também. E os libertários, e o Milei na sua origem, eles são totalmente contrários a esse conservadorismo, né? Eles pregam a liberdade em todos os campos, do campo econômico ao campo pessoal. E aqui no Brasil a gente teve essa dificuldade prática. Em parte, o Milei. Aí tem um ponto do Milei que fica difícil dele próprio explicar, que é quando ele fala sobre a questão do aborto. Ele se mostra completamente fora da visão libertária, especialmente pelo seguinte, né? Mas ele explica os motivos dele. Ele fala que o momento da fecundação é a hora que já existe a vida. Mas ele também diz que os cachorros são como gente, na visão dele. Não pela lei, mas ele trata exatamente como cachorros. E ele quase morreu tentando salvar um cachorro. Ele fala que o principal ele tem três cachorros, cachorro que já morreu. Tem 3 cachorros que são produto de inseminação artificial, promovida por ele, que é exatamente fecundação de um monte de óvulos e eliminação da maior parte deles para poder vingar um ou outro. Portanto, aí ele está se contradizendo, porque se ele entende cachorros como pessoas, ele devia tratá-los assim no caso do aborto também.